estiver sendo ministrada. Hebreus 11. Vamos ler um versículo hoje. Versículo 22. Hebreus 11, 22. Vai ser só esse aqui hoje. Glória a Deus. Já encontrou? Quem já encontrou, diga amém. Amém. Vamos ler. Será que a gente consegue ler em voz alta? Vamos lá, todo mundo junto? Pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca de seus ossos. Maravilha. Qual é o nome que aparece aí? José. José. Vamos orar então? Fala conosco, Senhor, nesta noite, nessa manhã, nesse primeiro culto de hoje. Nos abençoe, revela a Tua palavra aos nossos corações. Precisamos ouvir Tua voz, em nome de Jesus, amém. Quantos podem aplaudir Jesus? Bem forte. Glória a Deus. Eu vou falar de José nessa manhã, só que na verdade eu não vou me apegar tanto a esse versículo que a gente acabou de ler, né? Hebreus 11, 22, mas vou me ater na história de José. E a história de José, para quem não conhece, apesar que é difícil alguém não ter conhecido a história de José, ou nunca ter ouvido falar de José, porque é uma história que ela é muito falada. Se prega bastante sobre José. Eu já vi falar de filmes, não sei se novela também já teve. Record às vezes pega aí uns temas e faz novela. Não sei se José teve, mas teve José, né? Então, conta a história de José. Não que aquilo seja, aquilo é uma ficção, tá? Não que aquilo seja, mas eu vi na novela lá da Record. Não, mas aquilo é uma novela, amém? Precisa ter uma trama por detrás. Às vezes a pessoa traz umas dúvidas para mim e fala, não, mas aquele filme foi na novela. Ele foi o bispo que inventou lá, não tem nada a ver com a Bíblia. Mas a história de José, ela é grande. A história de Abraão, ela é grande, como eu falei já. De Isaac é menor, bem pequena. De Jacó é grande também. E José, queridos, é uma história bem grande. Eu prego pouco José. José é um personagem que eu não prego muito. Eu já vou explicar o porquê que eu não prego muito a história de José. Não é porque eu não gosto da história de José. Não é porque eu não veja coisas importantes para falar. Eu vejo muita coisa importante. Mas eu acho difícil pregar José. Por ter muita coisa para falar. E por ter muita coisa para falar, para você pregar José, eu preciso pelo menos, sem exagero nenhum, pelo menos uns 10 cultos para pregar a história dele. Eu precisaria ficar aqui pelo menos 10 domingos pregando a história de José. De tanta coisa para falar. Quem entendeu, diga amém. Amém. Daí imagine só, pastor que gosta de pregar, gosta de falar. Teria 10 semanas para pregar e tentar trazer tudo em meia hora de pregação. É impossível. Então acaba que por ter muita coisa, acaba que atropela muitas coisas. E eu estou alguns dias já pensando, na verdade algumas semanas pensando. E quando eu for pregar José, o que eu vou pregar sobre José? Porque nós poderíamos, por exemplo, pregar o sonho de José, Gênesis 37, e falar sobre este sonho, falar sobre a forma que os seus irmãos rejeitaram. É muito forte isso. Eu poderia pregar, por exemplo, Gênesis 39, quando José foi parar na casa de um homem egípcio chamado Potifar. E lá a mulher de Potifar queria deitar-se com José. Ele foi preso por conta disso, inocente. Poderia pregar isso. Seria uma mensagem maravilhosa.
Poderia pregar José em Gênesis 40, quando ele ficou preso. José ficou preso. E lá na prisão, ele ficou mais de 10 anos preso, uns 13 anos preso. E lá na prisão, ele interpreta sonhos. Ele interpreta sonhos de um copeiro, sonhos de um servo, de um padeiro que servia a Faraó. E ele interpreta estes sonhos, e os sonhos acontecem conforme ele interpretou. Poderia pregar Gênesis 41, olha quanta coisa estou falando, gente. Eu poderia pregar Gênesis 41, quando ele foi levado perante Faraó, e ele interpreta o sonho de Faraó. Lembra? As vacas gordas, as vacas magras, a espiga que era bonita, a espiga que era bem fraquinha. Poderia falar disso, porque aqui foi o começo. Poderia falar dos filhos de José, dos nomes que ele deu para os seus filhos. Então teria muita coisa para falar. Eu poderia falar do reencontro de José com seus irmãos, o reencontro de José com seus pais. Então percebe, queridos, que seria muita coisa. E no meio de tanta coisa da história de José, no meio de tanta coisa, eu falei: Senhor, por que José foi o herói da fé? Porque tem muita coisa que eu poderia falar. E Deus colocou no meu coração uma palavra, 6 versículos, que eu quero ler. Eu vou ler hoje. Está em Gênesis. A Joyce está lá em cima? Pede para colocar para mim lá, Gênesis capítulo 37. Coloca para mim lá, Joyce, Gênesis 37. Você que está correndo aí com a cantina, mas me ajuda aqui. Gênesis 37, versículo 1. São 5 versículos, né? Gênesis 37. Quem já achou, diga amém. Amém. Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. E estas são as gerações de Jacó. Sendo José, quantos anos ele tinha? 17. Quantos anos? 17. Apacentava as ovelhas com seus irmãos. E estava este jovem com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama deles ao seu pai. Ou seja, deixa eu explicar aqui. José estava lá com seus irmãos, e os irmãos faziam coisas erradas. O que José fazia? Contava para o pai. José era uma bênção, né? Ele viu os irmãos aprontando, fazia de conta que não estava vendo. Depois chegava o pai e falava assim: pai, não é querendo arrumar intriga não, mas deixa eu te falar uma coisa. Ele falava que os irmãos estavam fazendo de errado. Isso tem outro nome hoje em dia, né? É X9, né? Estava caguetando os irmãos. Olha o versículo 3. E Israel, ou seja, Jacó, ele amava a José mais do que os seus filhos. Jacó amava José mais do que os seus filhos. Por quê? Porque ele era o filho da sua velhice. Ou seja, ele era o mais novo da casa. E por isso fez-lhe uma túnica de várias cores. Ou seja, o Jacó tinha outros filhos, mas ele gostava, ele amava mais José. Quem aqui tem irmãos? Irmão ou irmã? Levanta essa mão. Você é o mais querido ou o outro é o mais querido? O outro, mais velho. A gente sempre fala, né, que é o outro. Mais velho. O José era o mais querido. Se você não é o mais querido, irmão, eu sinto muito por você. Eu vou orar para Deus fazer uma cura interior em você. Procure oração, procure um psicólogo, né? Terapia, regressão não, estou brincando. Ele era o preferido. Quem entendeu, diga amém. Amém. Então Jacó dava túnicas para os seus filhos, roupa para os seus filhos. Seria mais ou menos isso. Comprava aquelas roupas bem simplesinhas para os filhos. E quando ia comprar para José, ele ia lá no shopping, comprava uma túnica de várias cores para ele. Quem entendeu, diga amém. Amém.
Os coitadinhos lá, iam no bazar, compravam aquela roupa já semi-nova, né? E para o José, uma roupa diferente. Quem entendeu, diga amém. Amém. Vamos lá, versículo 4. Vendo, pois, seus irmãos que o seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, é claro, eles aborreceram, eles ficaram revoltados com José e não podiam falar com ele pacificamente. Ou seja, eles já não conseguiam conviver com José de forma pacífica. Versículo 5. Sonhou também José um sonho, que contou a seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais. Todos digam amém. Amém. Daí José, além de tudo, ele tinha sonhos, e eram sonhos que na verdade eram verdadeiras revelações de Deus, e eram sonhos que todos eles aconteceram para a glória e honra do nome do Senhor. Amém. E antes de eu começar a pregar essa palavra, eu quero dizer que Deus ele vai realizar os teus sonhos. E aquilo que Ele tem colocado no teu coração como sonho, como um desejo, como uma meta, como um propósito, este sonho ele vai acontecer em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor e adorar o nome de Deus. Aleluia! Quantos podem glorificar o Senhor? Aleluia! Então vamos lá. Vamos falar de sonhos hoje. E é interessante quando nós falamos sobre sonhos, quando nós falamos de sonhos, falamos de propósitos que Deus coloca no nosso coração. Existem alguns sonhos que Deus coloca no nosso coração, que são sonhos totalmente possíveis. Sonhos menores, são sonhos, são coisas que nós desejamos, mas são coisas que de certa forma, você vê possibilidade de acontecer. Você vai lá e começa a pensar, calcular, traça um caminho, você fala assim, pelo que eu estou vendo aqui, eu acho que até dezembro dá para acontecer isso. Quem entendeu, diga amém. Dá para acontecer isso aqui. Mas existem sonhos também, queridos, que são alucinações, são coisas grandiosas, são coisas além daquilo que nós acreditamos que seja possível de nós vivermos. E na verdade, existem sonhos que a gente não vê nem como eles podem se tornar realidade. Nós olhamos para a história de José, e eu achei a história dele muito interessante, ela fala muito comigo, porque ela é uma história que mostra que você está na presença de Deus, você está na direção de Deus, você está vivendo aquilo que Deus quer que você viva, não isenta você de passar por situações difíceis. Posso ouvir um amém, queridos? Amém. Pastor, eu estou eu estou na direção de Deus. Foi Deus que me colocou lá, foi Deus que me trouxe para cá, foi Deus que abriu essa porta para mim, foi Deus que me colocou nesse lugar aqui onde eu estou hoje. Eu estou na direção de Deus. E a pergunta que nós fazemos é: mas por que então tanta dificuldade? Eu acho que deveria ser o contrário. Eu acho que se nós estamos não é que a Bíblia fala, mas eu acho que se nós estamos na direção de Deus, as coisas deveriam fluir, elas deveriam caminhar de forma mais tranquila, mas não é assim sempre. Nós olhamos para a história de José e nós percebemos isso. José não escolheu ser o mais novo. Na verdade, José não escolheu nascer. José não escolheu ser quem ele foi. Ele não escolheu ter como seu bisavô Abraão. Ele não escolheu ter como seu avô Isaac. Ele não escolheu ser filho de Jacó com Raquel. Ele não
não escolheu nada disso. Então ele nasce dentro de uma casa que diz a Bíblia que os seus pais olhavam para ele e os seus pais o amavam de uma forma especial. Existem pessoas, queridos, que amam a nossa vida. Existem pessoas que intercedem por nós. Quem entendeu, diga amém. Amém. Existem pessoas que te consideram como alguém especial para elas. Existem pessoas que todos os dias pensam em você e intercedem a Deus pela tua vida. Por quê? Porque são pessoas que Deus levanta como bênção para a nossa vida, como instrumentos de bênção para abençoar a nossa vida e a nossa caminhada sobre essa terra. Ah, pastor, mas eu acho que ninguém gosta de mim. Ah, pastor, mas eu acho que ninguém ora pela minha vida. Você que pensa, Deus tem levantado pessoas que você talvez nem conhece, nem imagina, que oram por você, que intercedem pela tua vida, para que você possa viver bênção de Deus sobre a tua vida, em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Amigos, José era diferente. Fala para o seu irmão do lado: você é diferente. Você é diferente. A roupa de José era diferente, queridos. Só que eu não quero falar da roupa em si. Não é a roupa em si, mas é o que existia em José que fazia dele alguém diferente. Não é a roupa que você está usando agora que faz você diferente. Eu estava até olhando para o Gabriel, a gente está vestido bem parecido hoje, né? Você caprichou no visual. Nós estamos bem parecidos. Mas não é a roupa em si que faz nós sermos especiais ou diferentes, mas é o que habita em nós. Amém, aleluia. Em José habitava a presença de Deus. E as pessoas olhavam para ele diferente. Aleluia. Não sei, mas você é diferente. Não sei, mas quando você chega num lugar, o ambiente muda quando você chega num lugar. Posso ouvir um amém, queridos? Amém. A tua presença em lugares, a tua presença em certos lugares tem a capacidade de mudar o ambiente. Pessoas que são cheias de Deus são pessoas que elas podem chegar e elas podem ficar em silêncio, mas onde elas chegam, a presença de Deus chega junto. O ambiente fica mais leve. Quem entendeu, diga amém. Parece que aquela atmosfera de briga, de confusão começa a cessar. A pessoa que é diferente, ela abre a boca para falar ou para dar um conselho, e quando ela abre a boca para falar, é o próprio Espírito Santo de Deus que usa a vida dela para ministrar as pessoas, para tocar em pessoas. Quando você abre a tua boca, Deus coloca palavras certas na tua boca. Quando você chega nos ambientes, a presença de Deus, ela vai na tua frente. Aleluia. Quando você